A seita. A seita da Cacau Show. Gente, não foi só a gente falar de seita num último vídeo do canal, que no mesmo dia que eu soltei esse vídeo da seita, o povo começou a falar desse negócio da seita da Cacau Show. E aí a gente debateu muito sobre esse assunto nesse vídeo. E eu fiquei sabendo bem por alto dessa história da Cacau Show, porque eu deixei aqui pra ver com vocês. Mas o pouco que eu fiquei sabendo, eu já achei assim um pouco de... o famoso... Vamos ver, o que parece aqui é que saíram algumas coisas de pessoas criticando a Cacau Show, criticando a questão da franquia. Ao mesmo tempo, a gente conversou nesse vídeo, no vídeo de seita, né? Se você não viu, dá uma olhada lá no canal. Que esse sistema de coach, franquia, não sei o que, tem uma vibe religiosa. Às vezes se utiliza um pouco dessa estrutura um pouco religiosa, e aí a galera acaba falando que é seita, que é isso, que é aquilo. Mas só de olhar na pauta aqui, eu já tô achando algumas coisas um pouco, né? Temos aqui a notícia, temos relato de uma franqueada, temos um Instagram de Exposed, opiniões e ainda tem pronunciamento da Cacau Show. Vamos ver junto, porque eu quero me atualizar desse assunto que eu ainda não sei exatamente o que está acontecendo. Mas a gente vai ver junto. Vamos ver? Vamos ver. Então tá, calma aí. Esse aqui é uma reportagem do Metrópolis que saiu falando sobre esse assunto. Cacau Show. Franqueados afirmam que rede funciona como seita. Informações da Gabriela Furquim. Grandes eventos motivacionais com palestras, música alta, discursos e depoimentos emocionantes de sucesso. Lives e encontros virtuais para falar do poder da iniciativa, do pensamento positivo e da dedicação incansável à empresa. E, ao mesmo tempo, total ausência de espaço para discutir cláusulas dos contratos e as políticas de empresa, como o aumento abrupto dos preços dos produtos. Franqueados da Cacau Show relatam o clima de seita dentro da maior rede de franquias do Brasil, com punições para quem questiona as normas e práticas da empresa. Quem comanda boa parte dos momentos devocionais é Alexandre Tadeu da Costa, conhecido como Ale Costa, o fundador e CEO da Cacau Show, que hoje conta com mais de 4.000 unidades espalhadas em todo o país. A realidade de parte deles, no entanto, é bem diferente da apresentada por Ale Costa nas redes sociais e em entrevistas em programas especializados de negócios. Franqueados relatam, por exemplo, que ao reclamarem de problemas como cobranças ou mudanças no valor dos produtos, passaram a ser perseguidos, recebendo chocolates para vender com a validade perto de expirar e produtos encalhados Opa, calma aí começa a ficar o negócio... Ok, até então eu tava achando meio... com pouca saída. Situação que muitas vezes inviabiliza o funcionamento das franquias e leva os empresários a fecharem as portas. Na justiça, a Cacau Show acumula processos por cobranças indevidas e por não fornecer produtos de forma adequada para lojas franqueadas, caso em que as retaliações ficam ainda mais rígidas. Processo que tramita na 25ª Vara Cível de Brasília evidencia que punições como a retirada de crédito, obrigando os franqueados a comprarem os produtos à vista, é institucionalizada com previsão contratual. Para você saber mais detalhes dessa história da Cacau Show, tida pelos franqueados como uma seita, acesse metrópolis.com e leia a coluna da Gabriela Furquim de Dinheiro e Negócios. Eu vou até abrir aqui essa coluna, porque eu quero ver. O que eu acho é o seguinte. A gente falou muito sobre isso naquele vídeo de seita, que a lógica é a mesma, certo? A lógica, quando a gente fala sobre a lógica do empreendedorismo é uma lógica profundamente religiosa. Né? Quando você fala quando você fala da meritocracia, quando você fala de se você se esforçar cada vez mais você vai ter, tem um casamento profundo com a teologia da prosperidade, né? Então essas duas lógicas elas se aliam. Não é por acaso que a gente vê massivamente hoje os coaches, essa galera que fala sobre ser coach, que fala sobre autodesenvolvimento, que fala sobre alta performance, que fala sobre não sei o quê, se converter
ao cristianismo e também se utilizar de passagens bíblicas, se utilizar de lógica de culto, né, para casar as duas coisas. Tem gente que faz isso de forma explícita. Tem uma galera que está fazendo isso de forma explícita. E tem uma galera que faz isso de forma um pouco mais subjetiva, mais subliminar, mas a gente tem que entender que as duas coisas se casam. As duas coisas estão muito próximas uma da outra. Tá? Então, quando a gente vende essa ideia da autossuperação, do se você se esforçar, você vai conseguir, é só para quem merece, né? Todas essas ideias, elas nascem desse mesmo lugar. Então, não adianta a gente tentar dividir uma coisa da outra. Tá? Quando você faz uma reunião da empresa com essa história de vestir a camisa, de você faz parte desse time, é quase como se você falasse: somos todos irmãos, debaixo do CEO, debaixo de Deus, somos todos irmãos, somos todos filhos dele. Então, a lógica, se você for olhar, é a mesma, tá? É a mesma lógica e não é por acaso, tá? A institucionalização da lógica cristã e da lógica da prosperidade, da teologia da prosperidade, ela está casada com o neoliberalismo, tá? As duas coisas são a mesma coisa. Então não é chocante que você vai ver a galera, para você produzir mais, para você comprar mais, para você fazer parte da franquia, né? Porque como é que funciona uma Cacau Show ou qualquer outra estrutura dessa? Para você entrar e ser franqueado, você tem que pagar, né, um enxoval, uma grana lá, para você ter direito a usar a marca, para você ter direito a poder abrir uma loja. Você é obrigado a comprar os produtos deles, você é obrigado a fazer aquilo ali que a matriz obriga, e você tem um negócio que não é seu, é meio emprestado, certo? E aí, para te incentivar a vender, para te incentivar a abrir mais loja, para te incentivar a incentivar os seus vendedores, a lógica é essa lógica de culto. Essa lógica de culto. Então, essas coisas meio que se confundem, não são a mesma coisa, mas confunde aquela coisa da pirâmide, né? Do juntar todo mundo e fazer aquele simpósio anual da marca, onde todo mundo canta e todo mundo basicamente canta lá o hino da empresa e vê vídeos lindos com músicas inspiradoras e não sei o quê. Então, tudo isso, essa ritualística, faz parte de como isso se estrutura, tá? Isso você pode ver em qualquer outra empresa, não é na Cacau Show só, tá? Qualquer outra empresa que tem essa pegada um pouco mais trabalha enquanto eles dormem, tá? Então, eu acho curioso ouvir essa história de dizer que parece uma seita quando é relatado o que acontece. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu não quero ser processado. A Havan. Você pode criticar dentro da Havan ser um funcionário, você pode criticar o Fernando Hang, sei lá. Ele não tem um comportamento messiânico também? Isso em várias empresas, tá? Várias empresas têm esse comportamento. Agora, lógico que aqui pegam outras coisas e vão juntando uma história e depois criam uma história que, na verdade, o que eu acho é debatível essa história de ter uma estrutura cristã no treco? Sim, com certeza. Mas eu acho que esse buraco é mais embaixo. Agora, aqui eu acho que tem uma insatisfação de usar isso para silenciar a pessoa, e aí quando chega nesse lugar da retaliação, mas a verdade é que a empresa no contrato, você viu o que ela falou aqui no final, no contrato a empresa ela pode simplesmente tirar o crédito, de obrigar você a pagar à vista, porque na franquia, gente, você tá na mão do franqueador, você tá na mão dele. Se ele diz que você tem que comprar o pão do não sei onde, o não sei o que, a bebida do sei lá onde, você é obrigado, você tá ali no contrato, você é obrigado, pronto, acabou, o negócio não é seu. O modelo de negócio da franquia é assim que funciona. O negócio não é seu. Você está ali ganhando emprestado. Você não pode lançar o seu próprio chocolate e vender na sua loja da Cacau Show. Você não pode inventar um cardápio novo do bar da Cacau Show e vender. Não pode. Aquilo ali não é seu, né? E aí é óbvio que vai ser utilizado dessa lógica de culto para fazer as pessoas, né, comprarem mais. Eu não sei se... Eu acho que é esse sim. Eu acho que é esse aqui. Né? Vamos abrir aqui
a matéria pra gente ver junto. Cacau Show, funcionários relatam um ritual comandado por CEO. Essa é a matéria original? Acho que é. Tem 5 dias. Além de citarem ritual, funcionários detalham abusos como proibição de que colaboradores engravidem e episódios de homofobia e gordofobia. Até então, gente, chacoalha 5 milhões de empresa que vai ter isso aqui. E não tô defendendo a Cacau Show, não. Muito pelo contrário. Eu tô dizendo que o buraco disso aqui é muito mais embaixo. É porque o que me incomoda nessa história é que tiram a culpa do capitalismo. Estão querendo montar como se o Ale Costa fosse o grande adorador de Satanás. Só que no final isso aqui se chama capitalismo, gente. Isso aqui se chama como o capitalismo funciona. Não tem nenhuma novidade aqui. Tá? Mas vamos seguir, que pode ser que tenha alguma novidade e eu esteja aqui me colocando com o cavalo na frente dos bois, né? Há dias que todo funcionário da sede da Cacau Show precisam ir para o trabalho vestido de branco. O motivo é a participação de ritual comandado pelo fundador e CEO da empresa, Alexandre Tadeu da Costa, conhecido como Ale Costa. E aí a Juju falou assim, olha, o fundador da Cacau Show é o Ale Costa. Eu falei, meu amor, eu sou escolar em Masterchef, eu conheço ele. Né? O momento, segundo relatos dos funcionários e ex-funcionários, é solene. Eles são convidados, após tirar os sapatos e estiverem vestidos adequadamente, a entrar em uma sala escura, iluminada apenas por velas, onde encontram Ale Costa repetindo cânticos. Lá dentro, acompanha o líder repetindo as palavras, como se fosse uma prece, enquanto caminham atrás dele em círculos. A participação não é obrigatória, mas é o famoso... não é obrigatório, mas é recomendado. Mas assim como no caso dos franqueados, quem questiona não demonstra entusiasmo com as regras passa a ser perseguido. As situações constrangedoras não param por aí. Denúncias como a proibição de que funcionários engravidem chegam a ser protocoladas no Ministério Público do Trabalho. Tá? Gente, para de abrir coisa, Metrópolis, que saco, 40 mil anúncios. O documento acolhido pelo MPT aponta ainda outras situações abusivas, como gordofobia, com humilhações públicas e discriminação estética que afetam a autoestima e saúde mental das vítimas. Homofobia, com relatos de perseguição e piadas ofensivas direcionadas a pessoas LGBTQIA+, e assédio moral e sexual promovido por superiores hierárquicos e, em muitos casos, ignorado ou acobertado pela direção da empresa. Quero chegar aqui na parte da seita. A coluna mostrou que franqueados da Cacau Show relatam um clima de seita dentro da maior rede de franquias do Brasil, com punições para quem questiona as normas e práticas da empresa. Eu acho, isso. Eu continuo achando muito delicado usar a palavra seita. Porque eu acho que o problema aqui não é seita, o problema aqui é a forma predadora de uma empresa se manter viva. A parte da seita... É só porque estão pegando também, é isso. O que mais tem também... eu odeio essa... Eu nunca mais vou usar essa porra aqui porque fica sumindo meu braço, que nervoso. A pincelada da seita que estão dando é só porque... O que mais tem também, gente, é essas empresas que vão fazer coisas da cultura da empresa. Né? Vão fazer experiências, vão fazer momentos, retiros, etc., para fortalecer a cultura da empresa. O que me parece que essa história aí, que ele reza pro Cacau e fica andando em linha não sei o quê, e todo mundo tá de branco, etc., de novo, tá se utilizando de uma lógica religiosa, mas tem a ver com a cultura. Se você for pegar um manual de criação de cultura de uma empresa, nada mais é do que criar, entre muitas aspas, isso que eu estou falando, uma religião da empresa. É a mesma estrutura. Existem os mitos fundadores, existe a cosmogonia, da onde vem aquilo, da onde vem aquela cultura, de por que as pessoas são assim. Existe as regras, as leis, os dogmas daquela empresa. Quando a gente vai falar de... Eu vou esticar um pouco demais aqui, mas quando a gente vai falar de missão, visão e valores, também está um pouco dentro desse universo. Quando você quer criar um universo semântico da empresa, que a empresa, todos na empresa têm essa vibe, essa cultura, essa maneira de ver o mundo, todos eles estão em comunhão naquela maneira de ver o mundo, todos eles se reportam a um líder, e esse líder normalmente é um líder carismático dentro da empresa, que ou é o CEO ou é alguma outra liderança, tem os mitos fundadores, as lendas da empresa. Isso tudo é manual de cultura da empresa 101. Né? Porque o marketing é religioso.
Então eu acho que essa pincelada da seita aqui, ela é desnecessária. Porque aqui não é uma questão de seita, aqui é uma questão de prática capitalista pura e simples. Tá? A realidade de parte deles é não sei o quê, nananã. Uma das retaliações era a disponibilização de chocolates com validade prestes a expirar. Nada disso tem a ver com isso, tem a ver com empresa. Né? Por que eu acho que é desnecessário essa pincelada da seita? Porque eu acho que puxa como se fosse um caso à parte. E não é um caso à parte isso aqui. Vamos para as outras partes aqui, que eu tô colocando, eu tô me adiantando. A grande polêmica com o CEO da Cacau Show está sendo chamado de P. Diddy dos doces. Quem tá chamando esse homem de P. Diddy dos doces, gente? É isso também. Tem que tomar um certo cuidado, né? O P. Diddy está sendo acusado de abuso, né? Que eu acho que não é isso que ele está fazendo. Em momento nenhum eu acho que chegou nesse lugar. Então, é isso. Junta seita com um grupo secreto, com não sei o quê. É uma piração que a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas vamos lá. Exposit começou com uma conta lá na rede ao lado que se chama Doce Amargura, aonde ex-funcionários estão fazendo as denúncias. Eles também denunciaram ao Ministério Público do Trabalho por práticas incomuns e abusivas de trabalho, e se chama Alexandre Tadeu da Costa, mais conhecido como Ali aqui no TikTok. Uma das coisas que os funcionários estão alegando são rituais espirituais no ambiente de trabalho, com trajes brancos. Ali não, é Ali, né? Ali Costa, vamos lá. Cânticos e velas, sem contar que uma vez o Ali teria levado supostamente um tatuador até o trabalho para que os líderes escrevessem nos seus braços a palavra atitude. Entre essas denúncias, outras muito graves, como proibição de gravidez. Eu fiquei até com medo, que eu achei que era pra escrever Cacau Show. Gordo, moral e que supostamente aconteceram e foram ignorados pela gestão. Nesse perfil que eles estão fazendo esse exposit, a responsável pela página disse ter recebido uma visita na sua casa do vice-presidente da Cacau Show, a mais de 600 quilômetros da sede, e teria desejado o que ela queria para parar com as denúncias. Algumas pessoas começaram a comparar ele com o P. Diddy, o rapper que tá em É um surto, gente, desculpa, essa comparação é completamente descabida, julgamento desculpa. nos Estados Unidos Completamente. e chamando ele de P. Diddy Uma dos loucura. doces. Em nota, a Cacau Show negou todas as acusações e diz valorizar o respeito e o diálogo. Disse que visitas da diretoria em lojas fazem parte, sem relação com as denúncias. Mas enfim, gente, você estava acompanhando toda essa polêmica da Cacau Show? Qual a opinião de vocês sobre... Continuo achando que a gente precisa tomar cuidado para não elencar como se a Cacau Show fosse um ponto fora da curva, porque não é, tá? E essa história da coisa... Ai, gente, é tão bobo esse negócio do ritual. Com certeza, vocês já foram provavelmente você já deve ter participado de alguma empresa ou ido em algum lugar onde a empresa faz um teatrinho para contar a história dela e não sei o quê. Não tem nada de ritual nessa porra, gente. Que bobeira isso. É só para contar uma história um pouco mais bizarra. Cacau Show relatam seitas e rituais comandados pelo CEO Que bobagem isso. Nessa semana aconteceram várias denúncias por parte de funcionários da Cacau Show. Eles relataram coisas bizarras e disseram que um dia da semana eles precisam ir de roupa branca pro trabalho. E segundo eles são convidados a tirarem o sapato, vestirem adequadamente, entrarem numa sala escura. Vou mais longe ainda aqui. O povo já vai falar que eu tô... Mas, ai, foda-se, né? Porque eu já tô nesse canal que já tá muito acostumado a ser acusado de coisas. Casual Friday, na sexta-feira, você se vestir de uma roupa mais descolada, também é cultura da empresa. Uma empresa que tem a Casual Friday, tem o dia de levar o seu pet, tudo isso é cultura da empresa. Tudo isso é a forma da empresa de construir na sua cabeça uma imagem do que ela quer. Uma empresa que tem a Casual Friday é uma empresa que diz que é descolada. Que é a mesma coisa de uma empresa botar videogame. Que é a mesma coisa de uma empresa botar todo mundo de branco. É a mesma coisa, gente, não tem diferença nenhuma nessa história. Onde só tem luz de velas. Lá dentro tá o CEO da Cacau É a mesma Show história. repetindo alguns cânticos.
E segundo eles precisam caminhar em círculos atrás desses líderes, repetindo tudo o que eles estão falando. Eles contaram também que a participação não é obrigatória, mas quem não participa e não demonstra algum entusiasmo por isso é perseguido pelo resto da sua carreira ali na Cacau Show. As denúncias não pararam por aí. Eles falaram também que é proibido algum funcionário da Cacau Show engravidar. Inclusive, algumas denúncias... Isso aqui é o que a gente leu, né, na matéria. Mas é isso, qual empresa que tem... Vocês já viram empresas que tem coisa do tipo... uma vez por mês você precisa dar uma palestra para todo mundo. E aí você fala, não, eu não vou fazer isso, eu não sou paga para isso. E aí você é demitida por não ter fit com a cultura da empresa. O que esse cara aqui tá fazendo? Simples. O cacau, inclusive, não sei se vocês sabem, mas o chocolate está ficando cada vez mais caro porque o cacau está entrando em extinção. Né? Já, muito em breve na nossa vida, a gente não vai ter mais cacau. O cacau hoje é caríssimo, cada vez mais caro, a matéria-prima é cara. E ela tem a ver com a floresta, tem a ver com a mudança climática, tem a ver com a desertificação das florestas, tem a ver com muitas coisas, né? O cacau ele realmente está desaparecendo do planeta. Então, não é muito incomum, quando a gente tem um insumo natural, a gente tratar ele, a gente de alguma forma de divinizar ele, né? Então eu acredito que esse show, com essa pataquada dos cânticos do cacau, tem a ver um pouco com isso, gente. É uma historinha que esse cara tá querendo contar para dizer o quanto o cacau é importante e o quanto a gente deve respeitar o cacau e o quanto muito provavelmente esses cânticos, não sei o que, etc. E a vela tem a ver com isso, gente. Ninguém ele tá fazendo seita satânica, ninguém tá cortando o sangue para fazer o pacto do cacau. Sabe? Eu acho isso aqui um exagero, uma bobagem do caralho. Mas vamos lá. Pode ser que eu esteja errada, que eu tô vendo aqui junto com vocês, mas vamos lá. Eu vi uma garota falando sobre a experiência traumática dela com atendentes da Cacau Show. E eu queria falar sobre a minha experiência traumática sendo um atendente da Cacau Show. Eu trabalhei lá, por 2 semanas. Trabalhando na Cacau Show. Eu 18 anos em 2019. E, caras, eu juro, eu passei por um terror psicológico. Eu não tô falando o nome das pessoas, né? Desculpa, isso aqui é o Matel. Escrito. A minha gerente era simplesmente maluca, porque, o primeiro dia que eu cheguei, ela perguntou o que eu fazia além de trabalhar. E eu falei, faço vídeo pra internet. E ela ficou ai não, você tem que desistir dessas coisas, porque esse tipo de coisa só serve pros nossos chefes, que são ricos, né? Porque daí eles conseguem focar na carreira deles. A gente que é pobre, a gente tem que trabalhar pra eles. Assim, não sei se foi lavagem cerebral, ou se ela, tentou ser influencer algum dia, deu errado, ela era frustrada. Mas, de qualquer forma, ela tava errada, porque agora eu sou famoso, não sou rico, mas estamos indo num caminho, né? E aí teve outra vez que, pra você trabalhar lá, você não pode ter, piercing, nem brinco, nem nada. Então eu tirava meus piercing, deixava no meu armário e daí eu ia trabalhar. E daí um dia, no final do expediente, eu não tava achando meu piercing. E eu perguntei pra todo mundo se tinham achado. E falaram que não. Eu fiquei gente, não é possível. Tava... Tacaram fogo na pira do santo do Monte Sinai. Alguém pegou, sua porta pegou. Porque, tava aqui. Depois de, quase surtar, ela pegou e falou, tá comigo. Na verdade, tinha caído no chão, mas eu tava vendo aqui como é que você ia reagir com esse tipo de situação. Completamente maluca! Também teve uma vez que esqueceram, de tirar o chocolate de perto do vidro, e daí como a loja tava fechada e o ar-condicionado desligado, derreteu o chocolate. E daí meio que a gente ia ter que pagar o chocolate que tinha derretido. Eu falei, não, tranquilo, vamos rachar e fica tudo bem, eu vou ganhar um pouco de chocolate também, né? Ela falou que não precisava, daí eu fiquei tá bom. Tem isso, né? Porque se derreteu, eu vou levar pra casa. Você fala que não precisa, vou pagar. Bem, vocês vão dividir entre vocês aí que são mais da loja. Depois que ela falou que, que eu não precisava, né, pagar o negócio, que, a culpa não era minha porque eu não tava no expediente da noite, eu escutei ela falando pras outras funcionárias que, eu falei que eu não queria pagar. Aí quando ela sabia que eu era gay, toda vez que entrava um cara na loja, eu ficava ai, amiga, você acha que ele é gay? E daí eu fui demitido sem justa causa. Até aí. Até aí. Vai no shopping, junta 10 vendedores de lojas aleatórias. Que você vai ter histórias muito piores do que essas. Este não é um ponto fora da curva. Vai no shopping. Por favor, vocês que trabalham em shopping. Você que é vendedor de shopping, bota aqui nos comentários. Conta aí as histórias. Vamos lá. Eu sei várias. Mas vamos lá. Essa aqui eu acho que é a pessoa... Deixa eu até ver aqui. Essa aqui é a pessoa que fez o... Meu relato após 5 anos fazendo parte de uma grande rede de franquias. Após toda a repercussão dessa grande rede de franquias de chocolates, eu finalmente tenho a chance de falar tudo o que vivi durante 5 anos fazendo parte dessa rede e não ser taxada de fracassada. Afinal, são mais de 1000 lojas ao longo do Brasil repassando. Será que o problema realmente é o franqueado ou a franqueadora? Nos 5 anos de franquia, já cheguei a ter 8 lojas. Não todas ao mesmo tempo, mas já montei 8 operações, sendo lojas e quiosques. Meu marido já fomos ameaçados, nós já fomos humilhados, nós já passamos por situações que eu, sinceramente, hoje olho pra trás e penso assim, como que eu vivi isso?
Vou começar com a bomba. Eu fui multada em R$12 mil por descaracterizar um produto. Mas o que seria descaracterizar um produto? Uma barrinha escrito "Você é show", e essa barrinha foi feita para a campanha de Dia dos Pais. Passou o Dia dos Pais, não vendeu. Quais eram as chances de vender? Ou era isso, ou eu não iria vender o produto, porque ele é muito fumo. No intuito e desespero de vender esse produto, porque você não pode... Ele é o quê? Muito fumo? Pode devolver para a fábrica, a gente tirou o chocolate escrito "Você é show" da embalagem onde está escrito "Pai, você é 10" e vendemos ele em cesta sem a embalagem original, mas com a embalagem guardada caso algum cliente questione sobre a sua validade, que estava dentro da validade. E quem me aplicou essa multa de R$12 mil? Nossa, Mona, mas isso é totalmente fora da... Eu entendo o desespero da pessoa, mas é isso, gente. De novo, o franqueado está com uma operação emprestada. Você está pagando aluguel pela marca e pelos assets da marca. E você paga isso porque se você abrir a sua própria loja de chocolate, você não tem o caminhão de branding, de divulgação, de marketing que a própria marca já tem. Então você paga pelo direito de poder usar isso, porque você pode pegar o mesmo dinheiro e abrir a sua própria loja. E aí na sua própria loja você vai ter a liberdade completa de fazer o que você quiser com o seu produto. Agora, se você está com a marca, você não pode simplesmente pegar e reconfigurar o produto para você fazer o que você quiser. Não pode. Isso é um fato. E com certeza isso está em contrato. Imagina uma franqueada do McDonald's que... Ai, olha, então eu comprei esse Caldo-Fredo. Lembra do Caldo-Fredo? Ai, que delícia. Caldo-Fredo, que era uma sobremesa que era o sorvete com a tortinha de maçã dentro, né? Ai, como aqui na minha cidade a galera não gosta muito de maçã, então eu fui lá e troquei por abacate. Toque, toque, toque. É a polícia do McDonald's batendo na sua franquia. Você não pode fazer isso. Não pode, amor. R$12 mil. O gerente regional, que seria a pessoa responsável por me orientar. Até porque eu entro numa franquia para ter o know-how deles. Senão eu abririam a loja de bombons da Luísa. Ele viu esse problema em Não é só o know-how. loja minha e foi em todas as outras para poder multar todas as lojas. Por isso, total de R$12 mil. E não teve advertência ou orientação. Foi multa e você tinha que pagar. Eu fiquei mais de 1 ano sem receber nota fiscal. Como que meu fornecedor principal fica sem faturar produto para mim por 1 ano e quer que eu sobreviva? Como? Vamos falar do dono da marca, que ele é um figuraço, né? Todo mundo conhece. Errado. Ele lança livros de aventuras e a vida dele e ele quer que você venda na loja. Você é obrigado a vender um livro que nem se você der de graça as pessoas estão querendo. Quando chegam nas grandes campanhas, você é obrigado a abrir nos domingos, tanto próximo da Páscoa. Não, o problema disso eu acho que não é nem vender. O problema disso é que provavelmente você é obrigado a comprar. Mas de novo, gente, se você compra uma franquia, a franquia que manda em você. Do próximo ao Natal. E se você não abrir, você toma multa. A questão é que não é só você abrir a loja, você precisa ter vendas. Por quê? Se você não tem vendas, no sistema deles consta que sua loja não foi aberta. Agora imagina você no centro da cidade de Belo Horizonte no domingo, onde o movimento tá lá na Feira Hippie e você tá na extremidade contrária, sem nenhuma pessoa passando. Você corre o risco de ser assaltado, você não é o dono da sua loja, você é funcionário dessa franquia. E se ela determina que você tem que abrir no domingo, você tem que abrir. E teve uma vez que eu não tive vendas, porque não tinha ninguém na rua, e o meu consultor me pediu uma filmagem para eu falar o horário e a data para realmente comprovar a ele de que eu estava com a loja aberta, porque só as filmagens na câmera para ele não foi suficiente. Essa aqui é boa. Eles lançaram uma taxa do cacau. Até aí, gente, desculpa. Até aí eu achei... O negócio da nota tá errado, mas até aí, bem-vindo ao universo da franquia. Devido ao alto preço que ele ficou numa época, e sem informar previamente pela COF, ou sem discutir, debater, ou tentar repassar que seja uma parte desse custo ao consumidor, eles transferiram para os franqueados. E pasmem, essa taxa foi cobrada sobre produtos já produzidos, ou seja, antes da leva alta do cacau, e sobre o panetone de frutas, que não tem o quê? Cacau. Ainda falando sobre panetone, vocês sabem que a validade do panetone ela é imensa. Só que em todas as lojas que você for dessa rede, o panetone vai vencer ou no final de janeiro ou no final de fevereiro. E não é porque ele vai vencer, não. Porque o panetone fica na Americanas o ano inteiro. É porque eles forçam o franqueado a não vender esse produto após janeiro. Ou seja, nenhum franqueado vai vender produto vencido. Mas ele não tá vencido, não sei se deu pra entender.
Pra quem fala que não existe perseguição, existe sim. Meu marido uma vez participou de uma reunião, ele e o gerente regional. Aquele mesmo gerente que me deu uma multa de 12 mil reais. Nessa reunião, a gente já tava com alguns boletos acumulados e queríamos da melhor forma tentar resolver a situação. Não estávamos recebendo produto, não estávamos, ficamos por um ano assim. E ele falou pro meu marido assim, por que você não vende esse carrão seu? Na época a gente estava com 5 lojas ativas e não era uma próxima da outra. A gente precisava de um carro grande, porque as caixas de Natal e Páscoa são enormes. Gente, mas eu não tô entendendo. Gente, tá parecendo que eu sou a advogada da Cacau Show. Mas me curiosa a pessoa esperar empatia da empresa. Você acha que o Lé Costa tá preocupado? Você tá devendo dinheiro. Ele não vai te vender mais, é óbvio que não vai. Se ele fala, por que você não vende teu carro? Porque, tipo assim, se vira pra pagar. Porque ele falou, pega um empréstimo aí, você fode aí. Bem, tanto tempo que eu não uso isso aqui. Sabe? Então a gente precisava de um meio fácil. E a gente tinha uma estrada, depois a gente trocou numa Toro, só que ela era financiada. E ele não sabia disso. Sabe o que ele queria? Ele queria resolver a situação da franquia, da franqueadora, né? Que a gente pagasse o boleto. E assim, como que a gente ia pagar, se a gente ia ficar andando a pé, de ônibus, ele não estava nem aí. Ele só queria resolver a parte... É isso mesmo que ele queria. Esse ponto. Porque a gente tá falando de uma franquia milionária. Mas eles querem resolver só o problema deles. E você... Mona, sim! Desculpa. Que confiou na marca, que depositou tempo, depositou sonho, depositou investimento, depositou tudo, eles estão um pouco se lixando. E vai ter que ter parte 2, porque eu não risquei tudo aqui dessa lista. Se você tem... Eu não sei. Vamos lá, parte 2. de chocolates finos do Brasil. Vocês precisam entender que tudo que eles fazem dentro de uma franquia é uma manipulação. Existem os famosos testas de ferro que vão contar pra vocês, logo que você entra, os casos de sucesso. Logo que eles estavam investindo, começou a dar muito ruim, quando pensou em desistir... Lógico, é que nem você vai alugar uma casa. Você não vai chegar lá e o corretor vai falar: tá com infiltração, tem rato, inclusive tem festa aqui do lado e esse boteco não para de tocar pagode 24 horas no teu cu. Ninguém vai fazer isso. Vai falar: é maravilhoso, é uma delícia, olha os números. Depois que você entra, você toma no seu cozinho. Desistir, se transformou e virou uma borboleta e começou a voar. Existem essas pessoas. E eles são feitos para mostrar a você de que a franquia dá sucesso, mas ela não dá. Pessoas assim, que mostram uma realidade real. E além dos testes de ferro, também tem os famosos puxa-saco, que existem em todo quanto é lugar, né? E eu vou dar um exemplo pra vocês logo que eu entrei do que aconteceu. Eu paguei a taxa de franquia, eu tinha um prazo pra escolher um ponto, que eu queria fazer uma loja do zero, eu não queria pegar uma loja de repasse. E quando eu tava tentando buscar uma loja do zero, numa avenida muito movimentada aqui de Belo Horizonte, lá na região de Venda Nova, eu apresentei, acho que sem brincadeira, uns 4 pontos e todos foram negados. E se você não abrir uma loja do zero ou não pegar uma loja de repasse nesse prazo, o valor que você investiu na taxa de franquia vai embora. E acabei pegando uma loja de repasse ali no edifício Maleta e logo depois abriram uma loja. Sabe onde? Na avenida que eu tava buscando. Ou seja, eles não aprovaram, não é porque o ponto era ruim ou por causa porque de eles queriam pra eles. Que eles me deram. É porque eles queriam dar aquele ponto que realmente era um ponto de sucesso para uma outra pessoa. Vou contar uma situação com vocês de uma que acarretou na outra. Olha só. Vocês sabem que o figuraça do dono da marca, ele além de possuir a fábrica, ele possui parques e hotéis. Fui convidada a ir em um dos hotéis, lá em Campos do Jordão, com tudo pago pela franqueadora. Mas a gente sabe que não tem almoço de graça. Quais eram as condições de você ter esse passeio grátis? Você abrir uma loja em 6 meses. Como eu e meu marido já estávamos na pretensão, porque é uma lavagem cerebral que eles fazem, de que você tem que abrir mais e mais loja, só que quanto mais loja você abre, menos é o seu lucro. Gente, é difícil de tentar explicar isso. O pessoal, uma vez comentaram no meu vídeo assim, se desse dinheiro, não teria esse tanto de loja. Realmente eu concordo super, mas na época eu tava cega, Porque vocês têm que lembrar uma coisa importante. Se desse dinheiro, se fosse tão bom, não tinha franquia. Porque a própria matriz, a própria franqueadora, abriria as lojas. Quando uma empresa parte para o sistema de franquia, o negócio não é vender. O negócio é abrir loja. O negócio passa a ser abrir loja.
óbvio que eles vão te incentivar a abrir loja. Porque eles passam a ganhar e toda a cadeia ganha quando tem um novo franqueado e quando tem um novo ponto de venda. O objetivo não é exatamente vender lá na ponta final. O objetivo é franquear. Senão ele próprio abria. Eu tenho que parar de comentar nesse vídeo. Tava sendo influenciada, eu tava sendo manipulada. Por que você vai abrindo loja? Porque uma não se sustenta, você vai abrir outra, que você pensa que você vai pegar um outro bairro com mais gente e tudo mais, quando você vai ver se não tá... Você acha que você vai tirar uma bolada na loja? Não vai nunca. Nunca. Em 5 segundos a franquia te tira de lá. Se você tiver um ponto bom, real, bonzão, assim, ou eles te trazem para próximo, ou eles te tiram de lá para eles próprios entrarem. E aí fazer uma loja matriz. Conseguindo pagar, você abre a terceira pra tentar resolver a situação, por fim você se ferrou O nas lucro 3, aqui, ó. E Ó. começa esse bololô. E enquanto eles estão vendo que você tem condições, eles vão te aplicando. Até acontecer o que eu vou contar pra vocês agora. Eu tive uma operação de um quiosque em uma rede de shoppings. Em Belo Horizonte é um shopping de classe AB. E eu tive um quiosque que performou por 6 meses de uma forma, assim, muito boa. Eles fazem um teste do ponto por 6 meses, logo depois você precisa virar oficialmente uma loja. Então, o que eu fiz? Passou o prazo de 6 meses, comprei os móveis fiéis para um ponto de quiosques e fiz essa mudança. Não, calma aí, eu não li. Eu quero ler o que estava escrito. Muito boa. Eles fazem um teste do ponto por 6 meses, logo depois você precisa... Nesse teste, os móveis são alugados e feios. Virar loja, virar um quiosque definitivo. Virar oficialmente uma loja. Então, o que eu fiz? Passou o prazo de 6 meses, comprei os móveis fiéis para um ponto de quiosques e fiz essa mudança. Quem tá nesse ramo sabe que contratos em shopping de quiosques são só por 30 dias. Ou seja, ambas as partes podem reincidir nesse prazo de 30 dias. Quero sair 30 dias, eu devolvo o ponto. O shopping quer me tirar? 30 dias ele me tira. Sabe o que aconteceu comigo? Por um interesse mútuo do shopping e da franquia, eles me tiraram. O que eu falei? Eu nem preciso... Meu amor, eu nem preciso ter bola de cristal pra saber o que acontece. Se o teu ponto for bom pra caralho, eles próprios vão abrir. Tiraram de lá. Por quê? Eles queriam fazer uma loja deles nesse shopping de público AB. Só que se eles fizessem... Descobriram com você que era um ponto bom pra caralho. E aí falaram, obrigada. Agora vai pra outro lugar que quem vai abrir aqui é a gente. Isso, eu estivesse lá, precisavam comprar a minha loja. Para não comprar a minha loja, eles simplesmente, o shopping desfez o contrato comigo e eu tô com esse quiosque, inclusive, guardado até hoje lá em casa. E por que eles fizeram isso? Porque eles queriam uma loja lá, eles não queriam um shopping. E eles entenderam que o meu faturamento era suficiente para abrir uma loja. Mas veja bem que há uma diferença enorme entre faturamento e lucro. Faturamento não é lucro. O meu lucro nunca daria para pagar um aluguel de uma loja. O aluguel do meu quiosque era de 8 mil reais. O aluguel de uma loja lá é 20 mil reais. Tava tudo novo, tinha 30 dias que eu tinha inaugurado e eu tive que retirar toda a minha operação e sair fora. E pergunta se alguém da franqueadora me ajudou. Fechar esse vídeo, poderia até fazer uma parte 3, mas falando de um dos motivos de eu ter quitado todas as minhas dívidas, porque o resto tá tudo explodindo. Hoje eu acumulo uma dívida de mais de 2 milhões de reais. Gente, é muito difícil falar isso, porque é uma vida trabalhando, sabe? São sonhos envolvidos, são famílias envolvidas. E por que que eu tinha que quitar a minha dívida? Eu poderia, então, assim, minha dívida com eles, vou embora, fechar as lojas e pronto, vida que segue. Eu tinha um bem muito precioso, alienado, lá. Quando você abre uma loja, ou você penhora algum bem seu, ou você oferece uma carta de crédito. A carta de crédito, ela tem um custo alto. E a casa dos meus pais, ela é quitada. Então eu pensei assim, por que não? Em vários momentos eu tenho registros com o gerente regional dizendo que solicitou a penhora do imóvel da casa dos meus pais. Em vários momentos, porque a nossa dívida estava aumentando. Então vocês conseguem entender o meu desespero? Nenhum filho tem o poder de tirar nada dos seus pais. Muito pelo contrário, a gente tem que ser muito grato. E era um peso muito enorme que eu carregava, porque em vários momentos o gerente regional falava que já tinha solicitado a penhora da casa dos meus pais. Porque a gente não tinha como pagar a dívida, não tinha. Gente, você já tá endividado, é um turbilhão de coisas passando pela sua cabeça e ainda vem um cara desse, filho de um, e faz esse terror psicológico ainda. Porque todo mundo sabe o valor que tem a casa de uns pais. Todo mundo deveria saber, pelo menos assim eu espero, todo mundo deveria saber o valor que tem. E... Gente, olha...
Esse vídeo é um alerta para você. Ninguém tá preocupado se você botou no pau a casa dos teus pais para abrir uma franquia. Se precisar, eles vão tirar. Mas isso é em qualquer lugar, meu amor. Eu sei que a gente sonha, que a gente se esforça, que a gente é ludibriado pelo canto da sereia, que a gente é encantado. Tudo isso. Mas isso é o capitalismo. Isso aqui é uma empresa. E eles vão até onde eles tiverem que ir. Porque o negócio deles depende disso. E não é só essa empresa. Não é só essa franquia. Eu entendo toda a parte emocional, sabe, a esperança, o desejo, o esforço. Mas no final do dia, não tem empatia. Então, assim, esse vídeo é um alerta. Se fosse milagroso, ninguém estava te dando oportunidade. Se a franquia que estão te vendendo vende feito água, é um milagre econômico, é só você abrir que você vai ficar rico, provavelmente quem vai ficar rico é quem está te vendendo. Sabe quem fica rico de verdade? Quem abre a própria propriedade intelectual. Quem ficou rico foi o Ale Costa. O franqueado pode até ganhar uma graninha. Abrir um negócio, principalmente se a franquia estiver no início, porque aí eles têm que abrir as pernas mais. Agora, uma franquia já estabelecida, você acha que você vai ganhar em cima? Isso aqui é igual, não é igual, mas eu vou fazer uma comparação esdrúxula, é tipo cassino, a casa sempre ganha. Você nunca vai abrir uma franquia onde você vai ganhar mais que a franquia, onde você vai ficar rico. Nunca. Então, tenha consciência e não coloque a sua vida inteira no prego pra ir pelo canto da sereia que estão fazendo pra você. Porque não é real. Nunca é real. Porque se fosse bom, eram eles próprios que estavam fazendo. E como demonstramos aqui, quando se descobre um ponto bom, esse ponto vai para quem interessa. E não para uma pessoa qualquer. Foi esse o ponto que eles descobriram que era o nosso calcanhar de Aquiles. E era nesse ponto que, a todo momento que a gente relutava por não pagar a dívida, tentar renegociar de alguma forma, eles vinham e falavam que ia penhorar a casa dos meus pais. Eles merecem todas as reportagens que estão passando. Eles merecem toda a exposição. Eles fizeram por onde? Aqui se faz, aqui se paga. Deus é justo. Muito romântico, moça. Achei um pouquinho romântico demais. Vamos lá, ela botou aqui. Agora é um vídeo que parece que tirando dúvidas das pessoas. Tem comentários sobre esses temas e eu vim aqui explicar melhor. Grande rede de chocolates finos, como tive 8 lojas, multa por descaracterização em casa dos meus pais. Para vocês. Primeiramente, o título dado por uma grande rede de chocolates finos do Brasil não foi dado por mim. A própria marca usa esse slogan. Não citaram o nome dela, eu citei o slogan, mas eu acho que vocês sabem de qual marca que eu tô falando. Número 2. Como que eu cheguei a ter 8 operações se era um negócio muito ruim? Agora senta que eu vou te explicar. Essa grande rede de franquias, quando você entra, você tem a oportunidade de fazer teste dos pontos, denominado ponto extra, que consiste em você visualiza um ponto, você faz uma loja, uma operação temporária por 6 meses com móveis alugados e se realmente for rentável no final desses 6 meses, você oficializa virando uma loja com os móveis comprados, com todo o padrão que a marca tem. A minha primeira loja foi de repasse. E parem com essa cultura que lojas de repasse não são lojas boas. Tem algumas exceções. Quando nós abrimos a primeira loja, logo após 6 meses, a gente pensou em ter essa perspectiva de ter um ponto extra. É aquela história, se a loja tá repassando ponto, ou o ponto não é bom, ou a gerência foi ruim, ou a franquia é ruim. Ou os 3 juntos. Mas tem uma chance alta da loja de repasse não ser uma coisa boa mesmo. Pode ser que seja só inaptidão da gestão. Pode ser.
E fomos super apoiados pelo nosso consultor. Consultor esse que está na franquia para nos orientar. E se ele, com o conhecimento dele e da marca, não julgasse ser um bom momento, quem deveria ter orientado era ele. E quem deveria não ter aprovado o ponto era ele. E se foi aprovado, a gente... Não, ele não tá ali pra te orientar, não. Ele tá ali pra te vender. Deu que a gente estava no caminho e que ia dar muito certo, porque você confia no negócio. Começando que era 2020, pandemia. Então pensem o caos que estava o comércio. E mesmo assim, a gente abriu essa segunda operação, que é o ponto extra. E eu vou só abrir um parênteses aqui agora. A conta não chega quando você tem uma loja. A conta chega quando você tá aqui no topo e eles te derrubam. Fiz esse teste por praticamente 2 anos. Teste esse que deveria ser por quanto tempo? 6 meses. Ela até que vendia, só que essa loja ela não iria sustentar o custo fixo de uma loja padrão. Ela só se sustentou porque era um ponto extra. Você não tinha gasto com sistema, você não tinha gasto com publicidade, com rateio de mídia, você não tinha banner digital que normalmente não funciona, você não tinha visita de PEF para te aplicar multas, entre outros. Quando eu digo que tive 8 operações e não foram todas ao mesmo tempo, foram contabilizando também esses pontos extras e lojas que eu montei, não deu certo no ponto, remontei em outro lugar, como por exemplo, um quiosque que eu tinha num shopping que eu citei aqui no outro vídeo. Como eu tinha estrutura e eu não queria perdê-la e não tinha onde mais eu colocá-la em Belo Horizonte, eu coloquei no Carrefour, lá na Pampulha. E deu muito ruim. Tipo assim, vendia R$200 por dia. Como que a franqueadora liberou eu colocar esse quiosque, por mais que era um desespero? Melhor você colocar ali do que deixar na sua casa pegando poeira. Eu preferiria ter deixado na minha casa pegando poeira, porque hoje o Carrefour tem um processo em aberto comigo, porque eu não consegui sustentar e nem pagar o aluguel dessa operação. Como que você paga vendendo R$200 por dia? E quando eles te induzem a abrir novas lojas, eles falam que outro franqueado vai abrir e você vai dividir. Quando você abre, não é tudo isso que eles afirmaram, introduzem um novo ponto que será sucesso e você não pode simplesmente fechar o outro ponto que não deu certo fora do prazo. E aí você vai confiando no desespero de pagar as O contas. seu público, consequentemente, dividir as suas O negócio deles é abrir ponto, de novo, repito. vendas. Eles fazem pressão de que é um ponto excelente, de que nesse ponto vai dar certo, nesse ponto você vai lucrar, nesse ponto na Páscoa vai ser imperdível. É essa manipulação que eles jogam na sua cabeça. Você, como confia na marca, você confia nas orientações deles. Duvido, se você ainda não acredita no que eu tô falando, de conversar com qualquer franqueado ou ex-franqueado dessa rede e perguntar se nunca houve pressão para abrir uma segunda loja. Porque acho que a maioria dos franqueados já tem segunda loja. Se não tem, continue assim. Então vamos lá, abri minha primeira loja, a segunda desse ponto temporário. Esse ponto temporário, ele não deu certo. Eu reabri, mudei todos os móveis, tirei tudo que eu tinha e mudei para um outro endereço próximo dessa antiga loja, porque disseram que lá ia dar certo. Continuei com essa operação, abri uma no shopping que eu citei para vocês. Essa do shopping não vingou, porque, por causa dessa colundria que eles fizeram, movi para o Carrefour da Pampulha. 5 operações até então. Tinha uma no aeroporto, tive uma no Buritis e tive uma lá na rua São Paulo. Luísa, mas como que você deixou isso acontecer? Gente, eles prometem que você vai ter vendas. Eles prometem faturamentos absurdos. Eles prometem. Você entendeu? Quando eu me dei conta de onde eu já estava caindo próximo da Samara, lá no fundo do poço, entendeu? E foi a hora que eles soltaram a minha mão. Foi a hora que eles pararam de nos auxiliar. Foi a hora que o gerente regional não atendia as nossas ligações. Foi a hora que caiu a nossa ficha. E no momento que eu tinha 5 lojas ativas, eu faturava o mesmo tanto que eu faturava com uma loja. Acho que agora vai embanar na cabeça de vocês, mas quem tá na franquia vai entender. Loja mesmo eu tive 4. 2 lojas e 2 quiosques. O restante tudo foi ponto extra. E quem é da rede sabe o tanto que vale a pena abrir ponto extra. Mas abrir ponto extra para sustentar a sua própria loja. Mas você não vê isso. Você vê isso depois. Quando já tá assim, uma bola de neve. E tem horas que você nem acredita que você, no caso eu, deixei chegar a esse ponto. Bom, nós poderíamos ficar aqui tomando um café e conversando sobre isso, porque são pontos vários que eu posso mencionar aqui sobre como eu cheguei a ter 8 lojas, como que a minha ficha não caiu antes, mas eu preciso focar em outros assuntos agora. A multa da descaracterização do produto. Vocês precisam entender que eu não estou questionando a multa em si. Eu estou questionando o procedimento da marca
que insiste em orientar o franqueado. Se ele continuar errando, a multa ela é devida. Isso é previsto em contrato. As pessoas que falaram que eu não li a COF, eu li. Mas eles mudam ela a vários e vários momentos, a qualquer ponto em que favoreça a marca. Então está escrito que essa multa é devida. Se você tiver sido orientado e não tiver sido acatado, é uma situação recorrente. Não foi recorrente, foi uma única situação. Não devia ter descaracterizado o produto. Mas isso é até um sinônimo de desespero, entendeu? É desespero, gente. Não adianta dar desconto, que eu tentei dar desconto. É fumo. O que é fumo? Que algumas pessoas perguntaram. É produto encalhado, que não vende. Mais uma coisa, o produto não estava vencido. Eu aí guardei a embalagem. Além dessa embalagem que eu tirei, ele possuía outra embalagem. Eu não vendi o chocolate puro dentro da cesta. É o que eu acho que o povo viaja. Você consegue entender que eles deveriam ter me orientado primeiro? Luísa, não faz isso. Tira imediatamente. Eu tirava no mesmo momento. Eu tinha um grupo com todas as minhas lojas, com todos os meus funcionários. Era só mandar uma mensagem que eles tiraram. O que eles preferiram fazer? Ir em todas as minhas lojas e me multar. Se essa questão da multa não ficou clara, eu prefiro que você nem termine de ver esse vídeo aqui. Pra fechar sobre a casa dos meus pais. Eu acho que as pessoas... Não, a única coisa que tá clara sobre a questão da multa é a questão da advertência antes de vir a multa. Só isso. Esse é o questionamento. Porque a multa ou a advertência era devida. Né? Gostam de pisar em cachorro morto. Eu não tô morta. Mas eu achei o termo, assim, super válido para os comentários que eu tenho recebido. Gente, eu super errei. Eu não tenho nem justificativas pra falar pra vocês o que passava na minha cabeça quando eu fiz isso. Não, é foda, é isso. De novo, a gente não tá aqui de maneira nenhuma, criticando ela, tá? Isso aqui é uma história de alerta para outras pessoas que possam estar nesse momento caindo num conto da sereia de pegar uma franquia ou qualquer outro negócio que pareça ser assim, nossa, sinistro, que você vai ficar muito rica. O que mais tem, gente, roda o TikTok hoje, procura franquia no TikTok, você vai ver gente prometendo lucros astronômicos com franquia de lavar-roupa, franquia de não sei o que, franquia disso, franquia daquilo. Não é assim que funciona. Então não seja trouxa, não caia na história e lembre-se, quando você entra, o negócio deles, o seu negócio é vender. O seu negócio é fazer a loja dar certo. O negócio deles é fazer você abrir loja. É fazer você gastar. O cliente deles não é quem compra na sua loja. O cliente deles é você. Que filho irresponsável que faz isso. Gente, eu super concordo, vocês não estão entendendo. Eu concordo e em nenhum momento do vídeo eu me eximi da culpa do que eu tive, sobre a minha ação, sobre o que isso poderia acarretar na minha família. Mas eu tinha certeza que eu iria quitar essa dívida com eles e tiraria a casa dos meus pais da penhora. A casa deles foi removida, a matrícula do imóvel foi atualizada e hoje não tem nenhuma alienação da casa dos meus pais à franquia. Tudo que eu fiz, eles estavam em acordo, eles super me apoiaram. Talvez as pessoas que comentaram não tenham o amor que eu recebo dos meus pais. Mesmo com tudo o que aconteceu, tudo de ruim no caso, eles sempre estiveram do meu lado e nem me mimando não, me botando pra cima, porque a partir do momento que eu tava... Eu acho que também questionar se ela ama, se ela fez, não sei o quê. A pessoa na hora do desespero e na hora que ela é convencida, na hora que a pessoa vem contar a maior historinha de que o negócio vai deixar ela rica, de que ela vai conseguir dinheiro, ela enfia os pés pelas mãos. É muito escroto a gente condenar essa mulher de ter feito isso. Muito. Porque na hora de prometer, e ela caindo em todo esse canto da sereia, é óbvio que ela vai lá e vai botar o imóvel que ela tem. Então, né, gente, quem tá aqui esculachando a mulher também merece cair um pouco na real. Tem esse Instagram aqui, eu acho que nem vale, porque eu acho que a gente já viu bastante, né? A Doce Amargura, que é... um perfil falando das tretas com a loja, né? Helena do Prado. É a mesma pessoa? Não, essa aqui é a Luísa. Helena é uma outra pessoa. Menina. Vamos ver aqui a Carla falando sobre. Gente, e essa treta da Cacau Show, hein? Menina, é só o que dá na minha For You essa semana. Eu vi as duas partes de um vídeo de uma menina de BH. Menina não, uma mulher, né?
que ela era dona de loja, falando que ela tá com 2 milhões de dívida. Porque, enfim, teve que abrir loja para compensar prejuízo de loja antiga. E aí foi virando uma bola de neve. E aí, no final das contas, ela teve que colocar a casa dos pais dela como garantia. Gente, um caos. E tem muitas coisas que eu quero falar sobre este tema. E aí eu vou lavando uma louça, que é a louça do jantar. Porque minha máquina de lavar louça não está cheia o suficiente para eu botar louça nela. E aí, gente, uma coisa que eu achei meio bizarra, primeiro, é essa atitude do dono da empresa de fazer essas coisas meio coach, meio motivacional, porque eu sou zero, né? Esse perfil. E aí é um negócio que a gente fala às vezes quando tem cliente que vai abrir marca ou cliente que já tem marca. A sua marca não é pra você. A sua empresa não é pra você. A sua empresa é para os funcionários e para o cliente. O que muitos não concordam, você vê que existem empresas que são personalíssimas. Existem empresas que rodam em torno, e aqui eu nem acho que é do negócio da seita lá do Cacau, não. Mas assim, tem empresas que rodam em torno do seu fundador. E essas empresas são desde as que eu citei aqui, Cacau Show, a Avan, muito assim, como até a Apple, galera. A Apple é uma empresa extremamente focada, era extremamente focada na imagem do Steve Jobs. Entendeu? Então, assim, eu não acho que isso é um problema per se. Eu acho que isso é uma escolha da empresa. É uma escolha arriscada, muitas vezes. Mas é uma escolha de posicionamento da empresa. E muitas vezes as coisas podem se confundir. Como a gente sabe o que acontece. O seu cliente, no caso, quando você fala de uma empresa que tem franquias, você tem 2 clientes. Você tem o cliente final, que no caso da Cacau Show é quem compra chocolate. E você tem o cliente que é o franqueado. Gente, franqueado é um cliente da empresa. Porque ele precisa... Você tá vendendo pra ele, né? Enfim. E pra mim, esse dono da Cacau Show, ele me passa uma vibe meio coach. Ele flerta com aquela coisa meio coach gospel, motivacional, que quer ficar, tipo, fazendo corte impactante de podcast com fundo musical, que não me pega. E aí, a casa dele tá caindo, né? Porque ele ganhou... Mas que pega uma galera. Uma galera. Inclusive, o que mais pega a gente é isso. todo esse dinheiro às custas das dívidas dos franqueados. E aí eu me questiono... Nossa, tô toda roxa do jiu-jitsu, olha isso. E aí eu fico me questionando, gente, quem vai ser a próxima empresa que vai sofrer exposed? Porque não acho que a Cacau Show vai ser a primeira, sabe? E aí vou emendar um assunto num outro assunto aleatório. Quando a gente fala de tarô, cartas, numerologia, etc., estamos falando do ano do eremita, né, menina? Minha taróloga é braba. A diva me falou, ano do eremita é o ano em que a gente vai tirar tudo que tá véi podre da nossa vida e vai viver com a nossa verdade. É o ano em que a gente vai viver da verdade. O ano da limpeza, entendeu? É o ano sabe quando você faz aquela limpa no armário e você tira todas as coisas que estão velhas? Meio que é isso que vai acontecer na sociedade, por causa do ano como um todo. Então eu não acho que vai ser o primeiro caso, sabe? Outra coisa também é esse negócio... Será? Eu achei uma análise curiosa, né? Porque o eremita é uma carta de isolamento, né? É uma carta de... É uma carta que fala dessa... Por que eu tô entrando no assunto tarô? Desculpa. É uma carta que fala dessa capacidade messiânica. O eremita é quase o Zaratustra do Nietzsche, né? Tem essa capacidade messiânica, mas ao mesmo tempo esse enfastiamento... Não, desculpa, perdão, continua. Que eles falaram de seita e tal, os negócios das denúncias do Ministério do Trabalho, eu achei que demorou até, porque parece que são muitas denúncias, mas a casa só caiu agora. Só que assim, por um lado, eu fico um pouco feliz, aliviada que essas denúncias estão saindo, porque essas empresas grandes que trabalham em regimes que não são sustentáveis
a casa delas vai começar a cair. Que não é, né? Às vezes se vende uma cultura organizacional de, ai, somos uma família, ai, nos importamos, ai, porque as pessoas... E no final das contas, as pessoas que se fodam. E não vai ser assim, não. Esse ano, house desabation. A casa tá caindo e vai cair para mais empresas. Não é spoiler, não é nada, mas eu tenho uma desconfiança de que a gente, esse negócio da Cacau Show vai ser tipo um presságio de que... Então, é o que eu tava falando sobre a questão do... Isso é uma estrutura conhecida. Não é só eles que têm isso. E pode ser que isso crie um movimento bola de neve de outras franqueadoras, né? De outros franqueados. Exposeds desse naipe aí vão acontecer. Não sei. É isso. Eu acho que teriam outras cartas que falariam mais sobre isso do que o Eremita. Mas aí a gente vai entrar em outro assunto. Comunicado da Cacau Show. Cacau Show ontem mandou um comunicado aqui, ó, comunicado oficial Cacau Show, da família Cacau Show a todos os brasileiros. Nos últimos dias fomos surpreendidos por publicações inverídicas sobre a Cacau Show que circulam na internet. Eu acho que até agora, bem, não sei, né, também sempre tem essa história de falar que é inverídico, mas tudo que a gente viu aqui, eu não sei se é inverídico, eu acho que pode até ser questionável, mas não sei se dá para dizer que é inverídico, né? São ataques injustos à nossa história, aos nossos valores e principalmente às milhares de pessoas que constroem essa marca com integridade e amor. Temos uma trajetória de mais de 37 anos construída com trabalho sério, respeito, verdade e coragem. Somos a maior rede de chocolates finos do mundo. Aí, ó, o slogan. A maior franqueadora do Brasil, com quase 5 mil lojas e mais de 22 mil pessoas em nosso ecossistema, e cada uma delas merece respeito. É indignante e entristecedor. Eu quero fazer um parênteses rápido. Eu li uma coisa esses dias de como a galera tá revoltada porque o ChatGPT roubou o travessão dos escritores. Eu sou uma pessoa que sempre escreveu com muito travessão, porque eu acho uma forma muito elegante de escrever, né? O travessão ele serve para mudar de ideia ou para fazer um comentário no meio da frase. Então ele é uma forma muito boa de escrever. E o ChatGPT, só que ele não é comum, as pessoas normalmente não usam travessão na língua portuguesa, né? Na hora de escrever. E o ChatGPT usa muito. E aí hoje em dia tem essa questão de que diz que se um texto tem muito travessão, provavelmente ele foi escrito pelo ChatGPT. E aí a galera hoje em dia tira os travessões, ou você vê muitas vezes realmente os travessões sendo usados de uma forma meio esquisita. E aí eu tô lembrando aqui porque eu vi esse travessão, mas não acho que isso aqui tenha sido escrito pelo ChatGPT. Mas só um parênteses, desculpa, voltando. Cada uma delas merece respeito. É indignante e entristecedora a deturpação de alguns momentos simbólicos que são tão especiais para nossa cultura. Aí a gente entra no negócio aqui da seita, tá vendo? A gratidão no fim do ano é uma prática espontânea, marcada por acolhimento e liberdade. A oração do Pai Nosso, quando feita, é voluntária e respeitosa à liberdade de crença. É aquela história, né? A gente pode dizer que ela é respeitosa e tudo mais, mas é um fato que quando ela é direcionada pela liderança, é complicado dizer que não vou fazer. Mas eu entendo que eu acho que não é uma grande questão fazer, mas eu acho que é complicado. É voluntário. Promovemos um ambiente de trabalho ético, inclusivo, que valoriza a diversidade. O chamado ritual do cacau é uma vivência sensorial com um licor de cacau, 100% cacau não alcoólico, oferecido como experiência cultural e gastronômica, inclusive em nossos hotéis. Uma forma de celebrar nossa principal matéria-prima. Foi aquilo que eu falei. Eu não acho nada demais a história de irem lá rezar com o treco do cacau e não sei o quê. Isso aí é a parafernália de cultura, né? É uma experiência do negócio. Eu acho nada demais essa história. Nada disso fere valores, pelo contrário, reforça o que somos. Uma empresa humana com alma que ouve, que caminha junto, que constrói com coragem e verdade. Não iam dizer o contrário também. Com os franqueados, temos uma relação baseada em confiança e parceria de longo prazo. Mais de 50% deles estão conosco há mais de 7 anos. Não quer dizer nada também. Representados por um maduro conselho de franqueados. Enfrentamos juntos o aumento de mais de 300% no preço do cacau, que foi aquilo que eu falei, a instabilidade econômica e até um incêndio em nossa fábrica de Linhares. E mesmo assim seguimos crescendo. Investimos em logística, ampliamos a fábrica
e estamos construindo um novo centro de distribuição. Não porque é fácil, mas porque temos um propósito que nos move. Vivemos para juntos tocar a vida das pessoas e não vamos permitir que distorçam quem somos. Nosso sucesso é fruto de paixão, trabalho e ética. Nós ouvimos as pessoas, temos compromisso com a verdade, seguimos trabalhando firme, sem segredo, sem mistério, só trabalho de chocolate mesmo. É isso, gente. O que vocês acharam dessa história? O que eu acho já tá bem claro, né? Que